irmãos! Já se inscreveram no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve aqui, ó! Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Assim que tivermos vídeos novos, ele irá notificar a você. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e Facebook. E deixe seu like nos vídeos para ajudar a obra. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estaremos dando início a mais um culto, né? Depois de tanto tempo com a igreja aberta, vamos retornar aos cultos online, infelizmente, mas vamos dar o nosso melhor para a glória de Deus, né? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas 9. Eu vou estar lendo só o versículo 23 mesmo. Amém? Vou estar dando início à leitura. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um versículo bem pequeno, mas bem simples e direto, que Jesus está falando claramente para a gente negar as nossas vontades, negar aquilo que nós desejamos para seguir a Ele. Por mais que seja difícil, é exatamente com essas palavras que Deus está falando. E não há como interpretar de outra forma, porque Jesus fala claramente que é para a gente pegar a nossa cruz todos os dias. Ou seja, é uma batalha diária, não só uma vez ou outra, mas realmente de se negar o seu eu todos os dias e aceitar um pouquinho mais de Jesus todos os dias, para que assim Ele vá trabalhando no seu coração. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. É realmente você negar o seu eu, negar as suas vontades para deixar Deus viver por você, deixar o Espírito Santo comandar as tuas atitudes, comandar os teus sonhos, os seus pensamentos. É sim uma luta diária de você pegar a sua cruz toda manhã, de você falar assim: hoje eu quero mais um dia viver com Jesus, para que Ele venha transformar o meu coração. E realmente é todos os dias você pegar a sua cruz e caminhar e falar: Deus, eu quero estar mais um dia para que o Senhor venha me moldar. Eu quero mais um dia que o Senhor me dê forças para eu continuar caminhando junto a Ti. É todos os dias você negar aquilo que você quer fazer para deixar Deus fazer o melhor para você. Então é realmente tomar a sua cruz, negar a si mesmo e continuar caminhando todos os dias, para que assim a gente possa ter uma vida de vitória e de conquista, mas com Jesus, porque assim realmente nós poderemos ser felizes plenamente. Que os irmãos se coloquem na melhor posição, que neste momento a gente possa se concentrar no culto, mesmo que eu sei que é difícil prestar atenção no culto online, porque realmente não é a mesma coisa do culto presencial, mas ainda assim temos que fazer o nosso culto racional para Jesus. Então que os irmãos possam estar se colocando na melhor posição nas suas casas, se concentrem no Pai neste momento, para a gente estar dando início à oração, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, te apresentamos mais esse culto, Pai, o primeiro culto online de 2021, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor, que este ano não será mais fácil do que o outro, Senhor, mas a cada momento nós sabemos que o Senhor vai estar ao nosso lado e pedimos forças, Pai, para conseguirmos continuar caminhando junto a Ti, Pai. Não te pedimos bens materiais, não te pedimos bênçãos grandiosas, Pai, mas sim pedimos que o Senhor seja a nossa força, Senhor, para que nós não venhamos desistir, Senhor, para que o Senhor esteja ao nosso lado, Senhor, nos ensine a caminhar, Senhor, nos ensine a Te obedecer, Pai, nos ensine a Te amar verdadeiramente, nos ensine, Senhor, a viver o verdadeiro evangelho, Pai, para que nós não venhamos viver uma vida religiosa, mas assim uma vida cristã, verdadeiramente, Pai, de aceitar a Tua vontade para nós, Pai, mesmo quando nós não queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine a Te amar, Pai, nos ensine a ser obedientes e fiéis a Ti, Pai. Senhor, que o Senhor possa me perdoar pelos meus erros, Pai, pelas minhas falhas e pelas minhas transgressões, Pai. Eu sei, Pai, que eu tenho feito muito pouco daquilo que o Senhor me pede, Pai. E eu peço, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, Pai, porque eu necessito, Senhor, que o Senhor esteja comigo, Pai, pois o Senhor é tudo que eu tenho, Pai. Senhor, que o Senhor seja a minha força, Senhor, que o Senhor se aperfeiçoe na minha fraqueza, Pai, para que cada dia mais, Senhor, eu venha me parecer contigo, Senhor.
Que o Senhor me ajude, Senhor, a superar os desafios. Que o Senhor me ensine, Senhor, a confiar em Ti nos momentos mais difíceis, Pai. Que o Senhor venha ser o meu tudo, Pai. Que eu venha entregar a minha vida em Tuas mãos. Que o Senhor venha moldar o meu caráter, Senhor. Que eu venha ser melhor e cada vez mais parecida com Jesus, Pai. Que o Senhor me ensine a Te buscar, Senhor. Que o Senhor trate do meu eu, Pai. Que o Senhor cuide da minha família, Senhor. Alcance o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, Senhor. Que o Senhor proteja a minha casa, Senhor. Que o Senhor vá de encontro com cada irmão, Senhor, que está escutando esse culto, Senhor. Que está se dispondo, Senhor, neste momento, Senhor, a assistir o culto, Senhor, e fazer um culto para Ti, Pai. Que o Senhor vá de encontro com cada um, Senhor. Que o Senhor possa escutar cada oração, Senhor, entrar cada coração, Senhor. Pois só o Senhor sabe o que cada um passa neste momento, Senhor. Nós sabemos que 2020 não foi um ano fácil, Senhor. Que muitas pessoas perderam entes queridos, Senhor. Que muitas pessoas estão magoadas, Senhor, com feridas abertas, Senhor. E eu peço que o Senhor vá de encontro, Senhor, ajudando, Senhor, passando seu bálsamo em cada coração, Senhor, que cada um venha se sentir aconchegado pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Que o Senhor venha tratar cada coração, Senhor, fechar cada ferida, Senhor. Que o Senhor venha tratar, Pai, e tirar cada mágoa, Pai. Que nós venhamos iniciar esse ano de 2021, Pai, com a certeza de que se permanecemos em Ti, nós teremos vitória, Pai. Porque 2020 não foi um ano fácil, mas a todo momento o Senhor nos sustentou, Pai, nos dando livramento para que o pior não venha a acontecer com a nossa alma, Pai. E eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano também em qual o Senhor vai nos sustentar, Pai. E que se permaneçamos na Tua casa, o Senhor vai nos dar o direcionamento, Senhor, para ter um ano de bênção, Senhor. Que pode ser não o melhor ano, Pai, mas que sim, nós teremos vitória, Senhor. Não vitória de conquistar muitos objetos materiais, mas sim a vitória de passar por um ano, Senhor, junto a Ti, Pai. Oh, Senhor, que aquele irmão que está afastado, Senhor, só possa ir de encontro com ele, Senhor. Oh, papai querido, só possa trazê-lo de volta para a Tua casa, Senhor. Aquele irmão que está fragilizado, Senhor. Eu intercedo pela vida dele neste momento, Senhor. Para que ele venha se firmar, Senhor, na Tua casa, Senhor. Se firmar em Ti, Senhor. E buscar a Tua face, Senhor. Buscar uma melhora, Pai. E um crescimento espiritual, Senhor. Que esse ano de 2021, Senhor, seja um ano de posicionamento, Senhor. Um ano de crescimento espiritual, Senhor. De intimidade contigo, Senhor. De buscar a Sua face verdadeiramente, Senhor. Oh, papai, que nós não venhamos cometer os mesmos erros que cometemos no ano passado, Pai. Que nós venhamos melhorar a cada dia, Senhor. Não nos deixando, Pai, cair no mesmo pecado, Senhor. Que o Senhor nos dê estratégia, Senhor, para dizer não para nós mesmos, Senhor. Para fugir do pecado, Senhor. Que seja um ano, papai, da gente realmente vencer o nosso eu, Pai. De realmente dizer para o Senhor, Senhor, eu quero me parecer mais contigo, Pai. Que seja um ano de busca, Senhor. Um ano, Senhor, de intimidade contigo, Senhor. Independente de tudo que estiver acontecendo ao nosso redor, Pai. Que nós possamos focar em Ti, Senhor. E focar no nosso objetivo, Senhor. E morar no céu contigo, Pai. Oh, Senhor, eu peço a Ti que esse ano, Senhor, vai ser um ano de novas fases para a minha vida, Pai. Que eu possa estar abençoando, Senhor, cada novo projeto, Senhor. Que nós venhamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o ministério de louvor, Senhor. O ministério de dança, Pai. Oh, papai, que o Senhor venha abençoar o ministério da palavra, Senhor. Oh, Senhor, papai querido, que aqueles que vão se batizar em fevereiro, Senhor, que o Senhor venha, papai, colocar a certeza e a convicção no coração, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a continuar caminhando junto a Ti, Pai. Que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a interceder, Pai. Nós temos muito a aprender ainda sobre Ti, Pai. Nossos corações ainda precisam ser muito trabalhados, Pai. Para que nós venhamos ser um pouquinho mais parecidos contigo, Pai. Nós não pedimos bênçãos, Senhor, ou grandes conquistas. Nós só pedimos, Senhor, para que o Senhor não venha nos abandonar, Pai. Pois o Senhor é tudo que nós temos, Pai. Nós necessitamos da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, do Teu amor, Senhor. Necessitamos da Tua misericórdia, Pai. Pois nós sabemos que nós somos pecadores, Senhor, que nós somos falhos, Senhor. E como diz aquele louvor, Senhor, nós já nos entregamos a Ti, Senhor. E por mais que às vezes nós caímos, nós tropeçamos, Senhor, o Senhor sempre nos ajuda a levantar e continuar caminhando, Pai. Porque nós não temos mais para onde voltar, Senhor. Nós não temos mais para onde ir, Pai. Porque tudo que nós tínhamos, nós já deixamos no passado, Pai. Pois agora nós queremos viver uma vida contigo, Senhor. Agora é momento de mudança, Senhor. Mudança de caráter, Senhor. Foco em buscar a Ti, Senhor, buscar intimidade contigo, Pai. Pois sem intimidade contigo nós sabemos que não tem como nós vencermos nada, Pai.
Oh, papai, nós já sabemos, Senhor, que o mundo jaz do maligno, Senhor, e que a nossa única solução é buscar a Ti, Senhor, estar pertinho de Ti, Pai, pois os fins dos tempos já está aí, Senhor. Não é achismo nosso, Senhor, é que a Tua palavra nos diz, Pai, e que nós precisamos nos firmar na Tua palavra, Senhor, nos firmar em Ti, Senhor, para termos o nosso lugar reservado no céu, Pai. Oh, Senhor, nesse momento eu quero interceder pelos jovens, Senhor, da Tua igreja, Senhor, jovens que estão afastados, Senhor, para que esses cultos, Senhor, online venham alcançar cada vez mais jovens, Senhor, para a Tua casa, Senhor, pois nós vemos, Senhor, o que o inimigo tem feito com essas vidas, Pai, e dói o meu coração, Pai. Eu intercedo por cada uma dessas vidas, Senhor, para que todo espírito de depressão caia por terra, Senhor, para que esses jovens venham povoar o céu, Senhor, para que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, Senhor, e dizer perante a Ti que nós somos pecadores, sim, mas que nós queremos, Pai, ser mudados, Senhor. Nós queremos ser moldados e queremos ser um vaso novo na Tua presença, Pai, pois Tu é tudo que nós necessitamos, Senhor. O Senhor é tudo que nós queremos, Pai, e eu Te peço, Senhor, e eu Te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, que está parando um tempo, Senhor, para assistir o culto, Senhor, para cultuar a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes, Senhor. Que o Senhor nos oriente, seja a nossa luz, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por cada irmão, Senhor. E neste momento, Senhor, eu quero estar dando início também, Pai, a oração para o caderno dos enfermos, Senhor. Oh, papai querido, nós levantamos um clamor, Senhor, pela vida desses irmãos, Senhor, que estão com seus nomes escritos neste caderno, Senhor. Irmãos, Pai, que necessitam, Senhor, de uma cura e de uma libertação, Senhor, seja física ou espiritual, Pai. Nós intercedemos pela vida de cada um deles, Senhor, para que o Senhor venha adentrar cada cômodo, Senhor. Não importa onde eles estejam, Senhor, pois o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor pode sim mudar cada situação, Senhor. Não importa em qual estado a pessoa esteja, Senhor. Nós cremos que o Teu nome, Senhor, é muito maior do que qualquer enfermidade, Pai. Pois o Senhor é o Rei dos Reis, o médico dos médicos, Senhor. O dono da vida e da morte, Pai. E nós pedimos que o Senhor vá de encontro com cada irmão, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor coloque Suas mãos, Senhor, sobre cada um deles, Senhor. Mas que primeiramente todos estejam cientes, Senhor, do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Para que a honra venha a ser unicamente Tua, Pai. Que o Senhor vá de encontro, Senhor. Oh, papai, tirando toda a cegueira, Senhor, espiritual, Senhor. Oh, papai querido, toda enfermidade espiritual, toda paralisia espiritual caia por terra, Senhor. Oh, papai, que você vai de encontro com cada nome que está escrito aqui, Senhor. Cada família que necessita, Senhor, do Teu toque, Senhor, de uma atenção especial de Ti, Pai. Que o Senhor vá de encontro, Senhor. Que o Senhor mude quadro, Senhor, que o Senhor mude a situação. Que essas famílias, essas pessoas venham dar testemunho do que Deus fez na vida delas, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor vá de encontro, Senhor. Que o Senhor venha mudar a situação, Senhor, que o Senhor toque, Senhor, envie seus anjos, Senhor. Não importa onde essas pessoas estejam, Senhor, nós levantamos um clamor pela vida de cada um, Senhor. E mesmo aqueles que tenham que partir, Senhor, que eles partam, Senhor, com a ciência de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Porque não há castigo maior, Senhor, não há dor maior do que partir deste mundo sem nos render a Ti, Pai. Que o Senhor vá de encontro, Senhor. Que vidas possam se render aos Teus pés, Senhor. Que vidas possam glorificar o Teu nome e nós possamos testemunhar, Senhor, o quanto o Senhor é lindo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Assim eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar orando, Senhor, na Tua casa, Pai. Peço que o Senhor venha me moldar cada dia mais, Senhor. O Senhor venha me moldar o meu caráter, Senhor, me ajudar a ser mais parecida contigo, Senhor, trabalhar nas minhas falhas, nos meus erros, Pai. Que eu possa ter sede de Ti, Senhor, e que a minha vida venha ser, Pai, testemunho de Ti, Senhor. Que cada ato, Senhor, venha ser para glorificar o Teu nome, Pai. Eu sei que eu erro muito, Senhor, e que eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu preciso mais da Tua companhia, Pai, aprender mais sobre Ti, Senhor, andar mais contigo, Senhor. E que através da minha vida, Senhor, o Seu nome possa ser glorificado também, Pai. Pois eu não quero viver só para mim, Senhor. Eu não quero saber conhecer a Ti só para mim. Eu quero que outros jovens também se rendam aos Teus pés e conheçam o Deus lindo que Tu és, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor vá de encontro com cada vida, Senhor, com cada jovem, Senhor, para que a vida deles possa ser modificadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu Te peço, Senhor, para que nós não vamos partir desse mundo sem a certeza de quem é o Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, aquele que salva almas, aquele que cura, aquele que liberta, Senhor, aquele que muda toda a situação, Pai.
Porque mesmo quando tudo, Pai, quando tudo parece que está dando errado, o Senhor ainda coloca a paz no nosso coração, Senhor. Oh, Papai querido, o Senhor possa dar uma boa noite de sono para minha mãe, para o meu irmão, Pai. Proteja quem está indo trabalhar neste momento, Senhor. Oh, Papai, que o Senhor possa abençoar os ofertantes da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um, Senhor, que não venha faltar o alimento, Senhor, tanto físico como espiritual, Pai. Que nós venhamos ter sempre alguém, Senhor, para interceder pelas nossas vidas, Pai. Que nós venhamos entender, Pai, que o templo somos nós. Que nós não precisamos de 4 paredes para te adorar, mas que sim, nós podemos te adorar 24 horas do nosso dia, não importa onde nós estejamos, Pai. Que o Senhor venha tirar toda a timidez, Senhor, todo o medo, Senhor, de falar do Teu nome, Pai. Que nós venhamos ser ousados pela fé, Senhor. Que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor, e exaltar o Teu nome, Senhor, sem medo e sem vergonha, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Neste momento, estaremos passando a oportunidade para o grupo GY. Que vocês possam adorar na sua casa também. Que o Senhor se levante desse sofá, tire toda a preguiça, toda a canseira. Mesmo que o seu dia tenha sido corrido, tire esse momento para adorar e glorificar o nome de Deus. GY, a oportunidade de estar com vocês. Amém? Esperança pra todo lugar. Você me vê com olhos de amor e sempre me diz que eu não estou só. Você me encoraja a viver e a ser melhor. Você deposita me vê como um lugar seguro para sua habitação. Você me vê com olhos de amor e sempre me diz que eu não estou só. Você me encoraja a viver e a ser melhor. E o que eu faço em troca disso é me esquecer. Comigo em me entregar a preocupação e
Você acredita tanto em mim, me vê como esperança pra todo lugar. Você me vê com olhos de amor e sempre me diz que eu não estou só. Você me encoraja a viver e a ser melhor. Agora nós estaremos passando a oportunidade para o grupo Adoradores por Excelência, para eles estarem louvando, engrandecendo o nome de Jesus, que nós possamos estar todos também louvando em nossas casas, engrandecendo o nome de Jesus nas nossas casas também, porque não é só no templo que nós devemos adorar, mas entender que nós somos a igreja de Cristo e nós precisamos adorar o nome dele em qualquer lugar, não importa onde nós estejamos. Que você possa se levantar, ficar de pé, chamar toda a sua família para neste momento estar adorando o nome de Jesus, amém? Grupo Adoradores com Excelência, a oportunidade de louvar ao Senhor e estar com vocês, amém.
Assim eu vou agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, por ter tido a oportunidade de estar dirigindo esse primeiro culto online de 2021. Que os irmãos possam ter sido abençoados pelos louvores, possam ter tocado o coração de cada um. E agora a palavra também vai falar com cada um de nós, né? Alimentar nossas almas. E eu vou estar passando a palavra para o presbítero Jefferson. Presbítero, a oportunidade da palavra está com você. Que Deus te abençoe e te dê discernimento. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Sam. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Neste momento, nós vamos estar trazendo a palavra. Em nome de Jesus, nosso primeiro culto online. Estamos aqui nos estúdios. Nós não estamos gravando na igreja, estamos gravando no estúdio. Louvado seja Deus. E neste momento, eu quero estar trazendo a palavra após os louvores, as oportunidades, após a oração. Eu venho trazer a palavra nessa noite. Louvado seja Deus, crendo que Deus falará ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, louvado seja Deus, no livro de Lucas, no capítulo 24, e no versículo 13, a partir do versículo 13, louvado seja Deus. Lucas 24, a partir do versículo 13, que diz o título assim: os dois discípulos no caminho de Emaús. Louvado seja Deus. Nós vamos desenvolver essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E diz assim o versículo 13 de Lucas 24: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, ao mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas aos olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizia que ele vive. Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo até este versículo, mas eu vou estar desenvolvendo este texto, louvado seja Deus, até o versículo 35, assim Deus dando graça para nós, louvado seja Deus. E o título dessa pregação dessa noite, a hora que você vai estar recebendo essa palavra, de madrugada, à noite, pela manhã, não sei a hora que este vídeo, este culto vai alcançar a sua vida. Então o título desta palavra: sepulcro vazio. Sepulcro vazio. Esse é o título desta pregação dessa noite, sepulcro vazio. E crendo que Deus falará conosco através dessa palavra nessa noite. Louvado seja Deus. Pai,
Em nome de Jesus, neste momento, eu entrego ao Senhor a minha vida diante do teu altar, para que o Senhor venha me iluminar através do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha me dar sabedoria para levar essa palavra, para aqueles que estarão ouvindo essa palavra, possam receber a palavra diretamente do trono de Deus, e que essa palavra, Senhor, possa penetrar os corações de todos aqueles, Pai, que estão com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Abençoa, Pai, a cada um neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E neste momento eu quero estar trazendo a palavra para os irmãos. Sepulcro vazio. E eu quero trazer aqui no capítulo 24, eu quero vir aqui no versículo 1. Eu vou trabalhar aqui o capítulo 24 quase inteiro, amados irmãos. E diz assim no 24, o versículo 1: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que prepararam junto delas 2 varões com veste resplandecente. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Louvado seja Deus. No primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E essas mulheres vão ali, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, vão até o sepulcro levar especiarias para ali colocar no corpo de Jesus, limpar o corpo de Jesus. E quando elas chegam neste lugar, o sepulcro está vazio. E de repente elas vão sentir um temor, elas vão ficar apavoradas pelo corpo de Jesus não estar ali. E elas ali no sepulcro vai aparecer a ela 2 varões, em outras versões 2 anjos, varões, anjos, louvado seja Deus, resplandecente o seu corpo, louvado seja Deus. E eles vão dizer para aquelas 3 mulheres, vão dizer assim: estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Louvado seja Deus. E elas vão sair dessa cena, aonde elas tiveram ali um encontro com esses 2 anjos, dizendo para ela: o que vocês estão procurando está vivo, não está morto. E elas vão até os discípulos, até os apóstolos, e vão dizer para ele que Jesus não estava ali naquele sepulcro mais, que o sepulcro estava vazio. E de repente os apóstolos ali, os discípulos, vão achar que aquelas mulheres estavam variando a sua mente, vão achar que aquelas mulheres teve uma visão e aquilo não era real. Eles não vão dar importância no que aquelas 3 mulheres viram, mas realmente o sepulcro estava vazio e Jesus não estava lá. E elas vão dizer: apareceu dois varões resplandecentes e disse para nós: o que vocês estão procurando? Estão procurando um morto, mas ele é vivo. Louvado seja Deus. E elas começam a dar esse testemunho diante dos apóstolos, e eles não creem nelas. E uma coisa que é interessante, irmãos, Jesus ressurreto, a primeira pregação, a primeira pessoa que pregou de Jesus ressuscitado foi 2 anjos, que falaram para aquelas 3 mulheres: o que vocês procuram aqui? Procura morto, mas ele é vivo. Procura um ser vivente no meio dos mortos. Então a primeira pregação, depois de Jesus ressuscitado, foi de 2 anjos. E a segunda pregação foi justamente de 3 mulheres. 3 mulheres pregando de Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. Louvado seja Deus. Então já entra algo para agradar as mulheres nessa noite, nessa mensagem. A mulher foi chamada também para pregar a palavra do Senhor. A mulher também foi chamada para pregar sobre Jesus ressuscitado.
Louvado desse Deus vivo, desse Jesus vivo. Primeiro foi os anjos e segundo foi as mulheres. As 3 mulheres começaram a pregar, a falar de Jesus ressuscitado. Louvado seja Deus. Isso foi no 3º dia. Isso foi num domingo. Louvado seja Deus. E havia ali também discípulos, não eram os apóstolos, mas haviam ali discípulos, ou seja, pessoas que acompanhavam Jesus na caminhada, pessoas que acompanhavam Jesus no seu ministério terreno. E havia ali 2 discípulos. Esses 2 discípulos vão ficar tristes, chateados, porque Jesus estava morto. Eles tinham crido em seu coração que Jesus nunca ia morrer, que Jesus era aquele que ia colocar um reinado ali na terra, ali, colocar ali para dominar, para acabar com ali os malfeitores, acabar ali com o inimigo do povo de Deus. E de repente esses homens vão sair de Jerusalém e vão para uma aldeia, que ali era 11 quilômetros de Jerusalém, e eles vão descer para essa aldeia, triste, cabisbaixo, porque dizendo, Jesus era aquele, Jesus falava com intensidade, Jesus era um profeta, e de repente Jesus está morto. E eles vão comentando, eles vão falando, descendo para Emaús. E agora é interessante dessa palavra, louvado seja Deus, que Jesus vai se apresentar no meio desse diálogo, desses 2 discípulos. Eles não eram apóstolos, eles eram seguidores de Jesus. Mas o que eu achei interessante dessa palavra, amados irmãos, que eles ouviram o testemunho das 3 mulheres, que viram que ali o túmulo, o sepulcro estava vazio. E mesmo assim eles não creram. Por que eles não creram? Porque as mulheres naquela época não era bem vista para pregar o evangelho. Porque naquela época a mulher era uma classe menor, uma classe discriminada. Louvado seja Deus. Mas justamente o Senhor usa essa classe para falar dele ressurreto, para falar do amor dele, para falar de Jesus. Ele vai contrariando a todos, ele vai quebrando protocolos. Louvado seja Deus. Ele não escolheu somente aqueles que eles queriam que fosse, que levasse a mensagem. Se fosse um dos apóstolos que falasse assim, eu vi Jesus, aí eles iam acreditar. Mas como foi as 3 mulheres colocaram em dúvida o que as mulheres estavam dizendo, mas realmente aquelas mulheres tinham visto o sepulcro vazio, e elas tinham recebido uma visão daqueles 2 anjos que apareceram resplandecendo, dizendo, vocês procuram morto, mas ele é vivo, ele está vivo, vocês estão procurando algo vivo no meio dos mortos. Louvado seja Deus. E agora, esses discípulos, não dando crédito na pregação daquelas 3 mulheres, vão ficar desanimados e vão descer para a aldeia de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Eles iam comentando tudo o feito que aconteceu ali. Jesus crucificado, Jesus sendo pisoteado. Eles estão ali decepcionados com Jesus, olha irmãos. E eles escutavam Jesus no seu ministério terreno, eles escutavam a voz do Senhor Jesus, e o Senhor já começa a ministrar nesta palavra. Às vezes você está decepcionado com outra coisa, mas não é com Jesus. Jesus não tem culpa de muitas das vezes das nossas escolhas, das nossas decepções, e nós começamos a ficar decepcionados com Jesus. Jesus não tem culpa, irmãos. Louvado seja Deus. Muitas das vezes é nós que procuramos algo errado, é nós que não procuramos a direção do Senhor, e depois nós queremos questionar nosso Jesus. E agora esses homens, eles estão questionando, eles estão dialogando entre eles, falando do feito, mas eles estão menosprezando Jesus. Eles estão colocando Jesus lá embaixo. Ué, não era ele o Salvador? Não era ele que ia redimir Israel do pecado? Não era ele que ia colocar um reinado aqui neste lugar? Louvado seja, não era ele que ia nos livrar dos romanos, do Império Romano? Eles começam a dizer, eles começam a falar do feito, eles estão decepcionados. Quem sabe essa palavra já começa a falar com você. Quem sabe você esteja decepcionado. Às vezes você está decepcionado é com você mesmo.
Louvado seja Deus, mas não é com Jesus, porque Jesus jamais vai nos decepcionar. Esses dois homens, esses dois discípulos vão estar decepcionados, e Jesus vai se apresentar a eles, e vai começar a falar com eles, a explicar para eles, louvado seja Deus, glória ao Senhor. E diz assim: iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, agora eles começam a falar do feito. Eles começam a falar de Jesus. E a palavra nos diz: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu se faço presente. Aqui se cumpre essa palavra. Porque tinha 2 falando o nome de quem? De Jesus. E quem vai aparecer no meio deles? Jesus. Então toda vez que eu falo de Jesus, tem 2, tem 3 reunidos no nome de Jesus, ele já se faz presente no ambiente, no lugar. E agora essa palavra se cumpre, porque Jesus vai aparecer no meio deles. Olha, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Jesus ali não permitiu que os olhos deles vissem que era Jesus. Ou quem sabe também eles estavam tão atribulados, eles estavam tão decepcionados, que eles não avistaram que no meio deles estava Jesus. E muitas das vezes em nossa vida nós estamos decepcionados, nós estamos tristes por algo que está acontecendo na nossa vida, e Jesus se apresenta, Jesus fala conosco, fala através da palavra, fala através do profeta, fala através dos louvores. Nós estamos tão decepcionados que Jesus insiste em falar conosco, e nós estamos com os olhos fechados. Nós não entendemos que Jesus está falando conosco. Isso quer dizer que em todos os momentos Jesus se aparece para falar conosco. Isso mostra que toda vez, tudo aquilo que está acontecendo comigo, com você, Jesus se importa. E Jesus sabe realmente o que está acontecendo com você e o que está acontecendo comigo. Por quê? Sepulcro vazio. Isso quer dizer o quê? Que o meu Redentor vive, que Jesus está vivo. Ele não está morto. E se Ele está vivo, Ele sabe tudo o que acontece no céu e na terra. Glória ao Senhor. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse, ele quem? Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Agora, Jesus vai começar a dialogar com eles, só que eles estão com os olhos fechados. Eles não estão reconhecendo o que é Jesus. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha que interessante, irmãos, dessa palavra, uma revelação nesse versículo 17. Jesus, Ele sabe quantas vezes eu estou triste. Jesus sabe quantas vezes eu estou alegre. Jesus sabe, porque Jesus agora pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Olha que interessante, eles estão falando de um feito, e Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Então Jesus sabe o meu problema, Jesus sabe a minha dificuldade, Jesus sabe a minha luta, e toda vez Ele se apresenta em nossa vida. Só que às vezes nós estamos com os olhos fechados, como esses 2 discípulos, e nós não conseguimos enxergar Jesus agindo, nós não conseguimos ver Jesus, porque a situação às vezes está tão difícil, que é como se umas escamas entre nossos olhos, e é preciso que o Senhor retire essas escamas, para a gente ver o Senhor agindo. Esses homens estão ali falando, estão tristes, estão questionando, e Jesus já está se apresentando a eles. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino? Agora ele vai questionar Jesus, olha aí. Cleopas vai questionar Jesus. E quantas vezes nós não questionamos Jesus, dos feitos de nossa vida, das coisas que não dão certo na nossa vida, das portas fechadas, quando vem a enfermidade, quando vem as lutas, nós questionamos, como Cleopas questionou. Olha aqui, o Cleopas vai dizer: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele está falando: tu és peregrino? Tu está vagueando neste lugar? Louvado seja Deus. Aconteceu um monte de coisa aqui, você não viu nada. E justamente Jesus era peregrino, porque essa terra não é dele, a terra dele é outra, o lugar dele é outro.
Justamente ele só estava aqui peregrinando neste lugar. Eles acertaram, o Cleopas acertou. Isso aí ele estava peregrinando, porque o reino dele não era aqui. Os homens pensavam que o reino de Jesus era um reino terreno, mas não era um reino terreno. Louvado seja Deus. E respondendo, no 19 agora, ele lhe perguntou quais. Jesus agora olha para aqueles dois e fala assim, quais? Quais eventos? Como se ele não tivesse sabendo o que estava acontecendo. Como se ele não tivesse sabendo o que aconteceu. Ele é Jesus, é ele, aconteceu, foi com ele. E aqueles homens chamando Jesus de peregrino. Você não sabe do que está acontecendo? Tudo que está acontecendo aqui você não sabe, você não viu. Em que mundo, é a mesma coisa ele está dizendo, em que mundo que você vive, no mundo da lua, não viu o que está acontecendo? Jesus, quais foram os eventos que aconteceram aqui que eu não estou sabendo? Jesus agora começa a falar com eles. E ele lhe disse, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles falam assim, de um profeta que era poderoso na palavra, em feitos, em obras. Eles estão falando uma verdade. Realmente agora Jesus está ouvindo daqueles discípulos o que Jesus fez. Então agora ele ouve da boca daqueles discípulos os feitos que ele tinha feito. Louvado seja Deus. Só que eles não davam conta que estavam justamente falando com Jesus. Às vezes Jesus está falando conosco e nós não damos conta que Jesus está falando conosco. Às vezes o Senhor já começou a falar conosco naquela situação que a gente está vivendo e a gente ainda continua com os olhos fechados. Porque agora eles estão com os olhos fechados e Jesus está falando com eles. Mesmo eles com os olhos fechados, pode ser os olhos espirituais, Jesus insiste em falar com aqueles dois discípulos que estavam decepcionados. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora eles começam a falar ali o feito da crucificação. Condenaram ele, crucificaram ele. E eles falando de Jesus. Na verdade eles estão pregando para Jesus. Só que eles estão pregando para aquele que é a própria palavra. Jesus é a palavra. E nós esperávamos que fosse ele o que... Agora eles começam o quê? A mostrar a sua indignação porque Jesus foi crucificado. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha eles questionando Jesus. Mas agora com tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Só que eles estavam lá no feito, quando as 3 mulheres lá chegaram no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, e disseram, o sepulcro está vazio. E eles sabiam disso, porque Jesus falou para eles através da palavra. No ministério terreno de Jesus, Jesus falou. E nós vamos ver aqui na palavra, Jesus falando, confirmando ao terceiro dia, que ele não estaria lá. Ele não ia estar naquele sepulcro. E diz assim, mas agora com tudo isso, hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, olha aqui, olha lá, ó, porque eu confirmo para você que eles estavam lá quando a Maria mãe de Tiago e a Joana, a Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e a Joana falaram que o sepulcro estava vazio, porque agora eles com a própria boca confessam que ouviram as 3 mulheres falando. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Então eles já sabiam que já tinha visto um testemunho. Louvado seja Deus. E lá também nessa passagem aqui no 24 ali, no versículo 10, 11 e 12, alguém duvidou também daquela pregação, daquele testemunho das 3 mulheres. Quem foi? Pedro. Pedro saiu correndo para ir ao sepulcro, ele não acreditou, porque era a classe menor, eram as mulheres, não davam crédito no que elas falavam. Louvado seja Deus. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro,
E baixando viu os lençóis ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. Ele viu lá, ele foi lá, porque ele não acreditou no que aquelas mulheres estavam dizendo. E esses 2 discípulos também não acreditaram. Às vezes Deus já prometeu, Deus falou conosco, e a gente não acredita que Deus falou conosco, que foi Deus que prometeu, que foi Deus que falou que vai agir na nossa vida. Nós continuamos duvidando, porque nós começamos a olhar para nós e achamos incapazes de coisas acontecer em nossa vida. Louvado seja Deus. Nós achamos que através da nossa pequenez, algo grande não vai acontecer na nossa vida, e aí que a gente se engana. Quando Deus fala, é porque Ele vai fazer algo grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que tem o poder de fazer em nossa vida. E agora, diz assim: e disse-lhe Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha Jesus agora dizendo para aqueles 2 discípulos que estavam tristes, estavam cabisbaixos, estavam chateados, porque Jesus tinha sido crucificado. O Jesus ressurreto, o Jesus vivo falando com eles, vai dizer assim: desde lá de Gênesis, fala de mim, de Gênesis a Apocalipse, fala de mim. Vocês não entendem que fala de mim, a Bíblia, os profetas, tudo fala de mim. Eles não entendiam, não conseguiam entender isso. Jesus está dizendo: olha, vocês são nécios, vocês são tardos, vocês não batem bem da cabeça, vocês têm problema de cabeça, porque vocês liam lá na sinagoga, vocês falavam, os profetas falavam a respeito de mim, vocês não entendiam o que liam. Louvado seja Deus. E agora, e começando por Moisés e por todos os profetas, explica-lhes, e deles se achava em todas as escrituras. Jesus está falando, não, em todas as escrituras falavam desse dia, deste feito, mas eles não achavam. Eles não queriam acreditar que aquele feito estava acontecendo. Louvado seja Deus. E eles tinham conhecimento das escrituras, irmãos, conhecimento da palavra. E chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Jesus fez como ia para mais longe, para ver qual que era a reação deles. Jesus fez assim: eu vou para mais longe, vamos ver a reação deles. E Jesus estava falando com eles. Jesus escutou, e agora Jesus começa a falar. Na verdade, aqui no versículo 25, Jesus está dando uma cajadada neles, uma chicotada neles. Rapaz, Jesus está falando assim: vocês conhecedores da palavra, tudo isso na palavra já falava, há milhares de anos atrás falava desse feito que ia acontecer, desse episódio. E quando acontece, você duvida, vocês entram em dúvida do que está acontecendo. Louvado seja Deus. É como se quando tivesse algo para acontecer na nossa vida, e Deus fala conosco, que nós colocamos em xeque, colocamos em dúvida aquilo que está para acontecer ou está acontecendo. Nós não acreditamos muitas das vezes naquilo que está acontecendo em nossa vida. Nós colocamos em dúvida tudo aquilo que o Senhor nos prometeu um dia, e de repente chega o dia de acontecer essas coisas, como chegou o dia de acontecer tudo aquilo que Jesus falava no seu ministério terreno. Era Jesus que falava deste feito, a Bíblia falava, os profetas falavam, Jesus falava realmente do que ia acontecer. Jesus falava que iam procurar ele no sepulcro e ele lá estaria vazio. Jesus falava que ia ressuscitar o terceiro dia, e eles não acreditavam, e Jesus está trazendo a memória deles novamente tudo aquilo que já fora escrito, tudo aquilo que já fora falado pelos profetas. Louvado seja Deus. E chegaram à aldeia para onde iam, e ali fez como que iam para mais longe. Jesus fez como que ia para mais longe. Jesus está caminhando com eles ali 2 horas de caminhada, 3 horas de caminhada. Jesus está falando com eles, louvado seja Deus. E eles falando com Jesus, glória ao Senhor. Então, olha aqui, irmãos, que interessante. Quando você está falando na rua, falando com Jesus, está falando com você. Quando você está caminhando e falando o nome de Jesus, Jesus está ouvindo e falando com você, louvado seja Deus. Quando você está indo para algum lugar, que o
lugar é meio distante, louvado seja Deus, quem sabe no seu veículo, no metrô, no ônibus, aonde for, e você está falando algo de Jesus, isso quer dizer o quê? Que Jesus está falando comigo e está ouvindo tudo que eu estou falando. Ele está ouvindo, porque esses homens estavam andando, e quem começou a falar com eles no caminho? Jesus. Então isso me mostra que aonde eu estou, Ele está comigo. Ainda que eu esteja questionando, Ele está comigo, porque esses dois estavam questionando, e mesmo assim Ele aparece a esses dois, Ele conversa com esses dois, louvado seja Deus, e diz assim, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Mas como que Jesus vai ficar na casa de alguém que já não acredita mais nele? Mas como que Jesus vai ficar na casa de alguém que não crê nas Escrituras? Mas como Jesus vai ficar na casa de alguém que coloca Jesus como um menosprezado, que coloca Jesus como um fracassado? Como Jesus vai ficar numa casa assim? Como Jesus vai ficar na casa de alguém que abandonou a fé por coisas pequenas, por coisas mínimas, abandonou a fé? Como Jesus vai ficar na casa de alguém que questiona Jesus, questiona a palavra, questiona os mandamentos, questiona os feitos da palavra, louvado seja Deus, porque esses dois homens estavam questionando a palavra, questionando os feitos, questionando tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que Jesus disse, louvado seja Deus. Às vezes você é conhecedor da palavra e questiona a palavra, não sei se é por pirraça, não sei se é para magoar alguém, ou se é para magoar o coração do nosso Senhor. Louvado seja, esses homens conhecedores da palavra, e agora Jesus explica a palavra, fala assim, eu vou explicar tudo para vocês. Jesus começa a explicar, e começa a arder no coração daquele homem. Jesus, quando fala conosco, quando a palavra do Senhor fala conosco, começa a arder o nosso coração, e começou a arder o coração daqueles dois discípulos, louvado seja Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando um pão, abençoou e partiu e lhe deu. Jesus entrou na casa daqueles dois discípulos, só que não vai permanecer lá. Jesus não vai permanecer lá. Jesus ele vai partir o pão, aí algo vai esclarecer na vida daqueles dois discípulos. Quando Jesus ele parte o pão na casa daqueles dois discípulos, abriram-se-lhes então os olhos e conheceram a Ele. Desapareceu-lhes. O momento em que Jesus parte o pão na casa daqueles dois discípulos, eles reconhecem porque o jeito de Jesus partir o pão, a forma que foi partido o pão, eles reconheceram que era Jesus. Mas aí já era tarde, porque Jesus desapareceu. Que não venha ser tarde a hora que você reconhecer que Jesus é na sua vida. Que não venha ser tarde a hora que você venha entender que Jesus faz coisas na sua vida. Que não venha ser tarde a hora que você reconhecer que Deus te dá saúde para trabalhar, que Deus cuida da sua família, que Deus cuida dos seus filhos, que Deus cuida de tudo aquilo que você conquistou. Que não venha ser tarde na sua vida, que Jesus não venha desaparecer da sua vida, como a hora que esses homens reconheceram que era Jesus. Jesus desapareceu da visão deles. Louvado seja Deus. Se Jesus entrar no seu lar para partir o pão, faça de tudo para ele permanecer ali. Faça de tudo para essa companhia maravilhosa ficar com você. Jesus, na verdade, não quer desaparecer da sua vida, mas você quer desaparecer de Jesus. Você quer sumir da presença. Você não quer mais estar com o Senhor, não quer mais compartilhar. Ainda que aqueles homens eram incrédulos, Jesus ainda compartilha o pão. Isso quer dizer comunhão. Isso quer dizer, ainda que você seja incrédulo, ainda que você me negue, eu compartilho o pão com você. Te dou essa oportunidade de você entrar em comunhão comigo novamente. Jesus te chama para uma comunhão novamente. Jesus te chama novamente para estar com Ele. E ali partir o pão e se alimentar do pão junto. Será que você está entendendo essa palavra, no que Deus está dizendo?
Aonde você estiver, afastado, longe, louvado seja Deus. Que você possa entender essa mensagem, que Jesus ainda compartilha o pão contigo. Só que o interessante dessa palavra é que Jesus, ele desaparece. A hora que eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece. Irmão, que não venha ser tarde a hora que você reconhecer dos feitos que Jesus fez na sua vida e faz na sua vida. Que isso não venha ser tarde na sua vida, irmão. É hora de se despertar e entender do que Jesus faz e está fazendo. Que não venha ser tarde, irmão, pela misericórdia do Senhor, que você possa receber essa palavra no seu coração. Tudo que você tem, tudo que você conquista, o ar que você tem, o ar que você respira, tudo é Jesus. Tudo que você conquistou, sua família, sua casa, seus filhos, sua esposa, foi Jesus que te deu. E precisamos reconhecer dessas coisas que Deus nos dá. Uma simples coisa que Deus nos dá, nós temos que reconhecer, porque senão pode ser tarde. Depois Jesus pode desaparecer como ele desapareceu. Depois que aqueles 2 discípulos reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Agora eles estavam cegos lá. E agora eles falam lá de quando eles estavam cegos, não estavam enxergando nada. Eles falam assim: não ardia quando aquele homem falava? Não ardia quando ele começou a recitar as passagens bíblicas, como ele começou a recitar dos profetas, dos feitos? Não ardia no nosso coração? Ô meu irmão, se o seu coração não arde mais com a palavra do Senhor, que neste momento, em nome de Jesus, as escamas dos seus olhos venham a cair, e que essa palavra venha arder no seu coração, que essa palavra venha voltar a arder no seu coração, e aonde você estiver, que essa palavra ardendo no seu coração, você possa entender que o Senhor reservou este momento para falar contigo, para dizer, para você voltar aos caminhos do Senhor, voltar a ter comunhão com Ele, voltar à casa do Senhor, voltar a buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesse momento essa palavra venha arder, como ardeu no coração daqueles discípulos, só que eles não deram conta, porque eles estavam com os olhos fechados. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco, quantas vezes a palavra do Senhor tem ardido no nosso coração, ardendo, queimando no nosso coração, e nós parece que não queremos entender que é Deus falando conosco. Foi necessário Jesus entrar na casa daquele homem, daqueles 2 homens, abrir o pão para eles reconhecer que era Jesus. Será que vai ser necessário Jesus entrar na sua casa, partir o pão, mostrar as mãos, mostrar que Ele é Jesus para você, como se mostrou ali para Tomé? A que ponto chegou a sua fé de duvidar das coisas de Jesus? A que ponto chegou a sua fé de duvidar dos milagres, dos feitos de Jesus? A que ponto chegou a sua fé de questionar as escrituras que um dia você leu, que um dia você falou? A que ponto chegou a sua fé? Ainda que a sua fé esteja questionando Jesus, questionando a palavra, Ele é tão misericordioso que Ele quer entrar na sua casa e partir o pão contigo. Louvado seja Deus, Ele ainda quer se apresentar a você. Apesar da sua incredulidade, das coisas que você faz que magoa e machuca o coração de Jesus. Não duvide dos feitos, não duvide do que Jesus fez, do que Jesus faz. Porque o nosso Jesus, Ele não está lá no sepulcro. Ele está vivo, Ele vive para sempre. Isso mostra Jesus ressurreto que Ele vive. Por quê? Porque Ele estava andando no meio dos 2 que estavam falando dele. Então mostra que Ele não está lá, Ele não está morto. Ele está vivo, Ele age hoje, Ele faz hoje, Ele opera hoje, Ele transforma hoje. Se Ele quiser transformar a água em vinho, Ele faz de novo. Se Ele quiser virar a pedra em pão, Ele faz. Se Ele quiser tirar a água da rocha, Ele faz. Se Ele quiser abrir o mar, Ele abre. Se Ele quiser andar sobre as águas, Ele anda. Porque Ele é Jesus, Ele está vivo. Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo que responde às orações, que responde o nosso clamor. Ele responde até questionamento, porque os homens estavam questionando, e Ele respondeu muito mais uma oração, muito mais um clamor verdadeiro, uma petição verdadeira na tua presença. Ele não irá responder? Ele irá responder, irmãos. Jamais Jesus nos deixa sem resposta. E diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
e acharam congregando os 11 que estavam com eles. Agora lá, eles estavam em Jerusalém, saíram de Jerusalém e foram para Emaús, agora vão voltar. Tem coisa que Deus fala para a gente ficar e a gente é teimoso e sai. E depois a gente volta que nem um cachorrinho arrependido, porque Jesus fala, volta lá. Porque agora eles vão voltar num lugar que não era para eles ter saído. Não era para eles ter saído de Jerusalém. Lembra que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos. E eles não obedeceram essa ordem, eles saem. Só que agora Jesus se apresenta a eles e eles vão voltar lá falar com os 11. Porque Judas já tinha morrido. Só tinha os 11 agora e eles vão voltar lá falar dos feitos. Olha, irmão, que situação. Eles vão ter que voltar de uma coisa que eles já sabiam que era verdade, só que a incredulidade entrou no coração deles, porque eles estavam tristes, eles estavam chateados. Quem sabe hoje você está duvidando que Jesus opera, que Jesus faz, porque você está chateado por alguma coisa, porque você está entristecido por alguma coisa, e você está duvidando do poder do Senhor Jesus. Está duvidando que Jesus já te livrou, que Jesus já operou milagre na sua vida, que Jesus já foi na sala do hospital, te tirou ali de uma UTI, que Jesus já fez um milagre poderoso na sua vida. Hoje você duvida que foi Ele, porque você está bem, você está andando, você está respirando. Hoje você conquistou as coisas, então você esqueceu de Jesus. Mas eu quero te dizer, irmão e irmãs, que a saúde quem nos dá é Jesus. O sustento quem nos dá é Jesus, porque se eu ficar enfermo, você ficar enfermo, como é que você vai ganhar o seu pão? Como é que você vai ganhar o pão e levar o pão para sua casa? Se Jesus não nos dá a saúde, nos guardar nesse mundo tão violento, se nos proteger. Não pensa que você está conquistando as suas coisas com suas mãos, com a sua força. Toma cuidado. Jesus pode apresentar a você e dizer para você, rapaz, mulher, quem faz as coisas acontecer na sua vida sou eu. Nada que você conquista, nada que você tem é seu. Porque muitas das vezes nós clamamos, pedimos ao Senhor algo, louvado seja Deus, e depois nós colocamos Jesus em segundo plano e falamos que foi nós que conseguimos com o nosso mérito, com a nossa força, com o nosso intelecto. Louvado seja Deus. Mas quando eu estava na fé, quando eu estava ali em comunhão com o Senhor, louvado seja Deus, o que eu dizia? Eu dizia, Deus me deu, Deus me ajudou a conquistar isso, Deus operou isso na minha vida, quando eu estava em comunhão com Ele. E agora para encerrar, e eles foram lá, e os quais diziam, ressuscitou o verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Olha que interessante, esses homens, eles não recitam aqui as 3 mulheres que viram o sepulcro vazio, que 2 anjos chegaram e falaram com ela, olha esses homens, irmãos, não acreditando naquelas 3 mulheres, porque era a classe inferior, era a classe pequena. Agora eles recitam que Jesus tinha aparecido para Simão, mas não falam que Jesus tinha aparecido para as 3 mulheres. Louvado seja Deus. E para encerrar, e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Eles falam, nós conhecemos que era Jesus, eles voltaram para Jerusalém, nós reconhecemos que era Jesus no partir do pão, e tiveram que voltar a Jerusalém. Louvado seja Deus. Vai chegar um momento da sua vida, da minha vida, que eu vou ter que reconhecer tudo que está acontecendo na minha vida foi Ele que fez, e é Ele que faz. Porque, meu irmão, o sepulcro está vazio. O nosso Jesus vive para todo sempre, e todos os dias Ele estará com você até a consumação dos séculos dos séculos. E esta palavra é uma prova que todos os dias Ele está conosco. Louvado seja Deus. Deus abençoe
grandemente a cada um dos irmãos que receberam essa palavra neste culto abençoado, em nome de Jesus. E neste momento, você que está nos assistindo através das redes sociais, através da internet, louvado seja Deus, aí no YouTube, você que ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, e se essa palavra ardeu no seu coração, como ardeu no coração desses 2 discípulos, que você possa, aonde você estiver neste momento, dobrar os seus joelhos, ou glorificar o Senhor e entregar a sua vida para o Senhor, para Ele cuidar da sua vida, para que você possa ter comunhão com Ele, Ele possa partir o pão contigo, louvado seja Deus. Se essa palavra ardeu no seu coração, e você quer entregar a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus neste momento. É a melhor coisa que você vai fazer em toda a sua vida, entregar a sua vida para aquele que entregou a vida por você. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus, agradeço essa rica oportunidade de estar trazendo essa mensagem ao coração dos irmãos, ao coração da igreja, e eu creio que Deus falou poderosamente conosco através das Escrituras. Louvado seja Deus. E neste momento, eu quero encerrar essa palavra com a bênção apostólica. Antes de encerrar, eu quero dizer para você que vai estar nos acompanhando aí no YouTube da Pentecostal da Bíblia da Ponte Alta, louvado seja Deus, que você venha dar um like, venha dar um joinha para a gente alcançar outras vidas com essa palavra. Então que você venha compartilhar essa mensagem, se essa mensagem falar o seu coração, nos ajude nesse trabalho evangelístico, nessa obra missionária de expandir o Evangelho. É só você aí dar um joinha, é só você compartilhar, você vai estar fazendo uma obra muito grande. Outras vidas, como a sua vida foi alcançada agora com essa palavra, outras vidas também necessitam ser alcançadas com essa palavra. Em nome de Jesus, nos ajude nessa jornada, nesta caminhada de expandir o Evangelho. Nos dê essa força, dê um joinha, compartilhe essa palavra, manda para os seus amigos de trabalho, manda no WhatsApp, manda em todos os lugares, manda no Facebook, vai compartilhando, vai nos ajudando nessa obra missionária, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Abra suas mãos, igreja, os irmãos que estão na casa, louvado seja Deus, para receber a bênção apostólica, o encerramento deste culto e desta palavra abençoada. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse em cada um de vós para hoje e sempre. E todos nós bradamos dizendo uma só voz: amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus e até a próxima em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado, Senhor.